Vamos ver quem vai chegar. Hoje é a noite de estudos Odus de Orixás. Olá, boa noite. Olha o pessoal chegando. Boa noite. Se tiver todo mundo me ouvindo, vai me dando um joinha. Vão me dando boa noite aí no chat. Boa noite no chat. Vamos para nosso encontro de Odus dos Orixás, nosso segundo encontro. Segundo encontro. Chegando aqui, Aline, de Magé, Eloá, Dofona de Oxum, Aline, Dofona de Oxum também, Mãe Márcia, todo mundo chegando. Boa noite, Dofona, Carol de Manjá. Algum abençoe a benção, filha. Saudade de você. Vamos que vamos. Giza, Dofona de Oiá, Anira, boa noite, filha. Ó, todo mundo participando. Axé, tô no chazinho aqui, gente, olha que legal. Chazinho. Água de berinjela para o colesterol, olha que delícia. Vamos embora, porque o tempo está curto. Na última nós pegamos 1h30, 1h30 minutos de conversa. Falamos dos Odus, né, de Ocarã até Iroço. Falamos bastante, trocamos bastante. Teve o tempo de tirar, né, algumas dúvidas com o pessoal que manda as dúvidas aqui no chat. E eu acho que foi muito legal. Maria Faires, minha filha também, Fátima, seja bem-vinda. Isso aí, ó como que tá legal. Tanta gente boa aqui. Algum abençoe a benção, filha. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Lembrando aqui, não fica gravado, tá? Esse conteúdo de aulas não fica gravado aqui no canal aberto a público, tá? Fica aberto somente quem tem esse passaporte que eu tô jogando lá no grupo. Somente quem tem esse passaporte é que consegue acessar esse material de aula, né? Então não é um grupo, não é um aulão que está disponível para todo mundo, não está aberto no canal. Quem não tem o passaporte, quem não tem o link, não consegue acessar. A Ricardo Neumann, algum abençoe a benção, papai, seja bem-vindo. Vamos embora, todo mundo aqui participando. Vamos falar de Odu e Orixás. Como eu falei com vocês da outra vez, o quanto é importante a gente conhecer Odu, quanto é importante a gente saber fazer cabala de Odu ou consultar os Odus no jogo de búzios, né? Não somente para o autoconhecimento, mas também para poder ajudar as pessoas. Nós falamos da personalidade, nós falamos da peculiaridade de alguns Odus, já falamos de Ocarã, já falamos de Ediocô, já falamos de
Etaogundai, já falamos de Irosso. Quem não assistiu, tem o passaporte lá no grupo, acessa novamente, porque depois vai desaparecer. Com o tempo vai desaparecer essas aulas e somente quem tiver acesso ao clube dos Analisando do Sagrado é que vai ter acesso ao material. Tá? Então nós vamos seguir aqui. Na última eu deixei em aberto uma pergunta, né, que a EQED, a mãe Tainá, ela fez sobre o Odu cruzado, né? Seria o Odu de Ifá, né? Como eu sou iniciada em Ifá, sou o Sairete. Então são 2 Odus, tá? Eu vou explicar aqui, fazer uma explicação aqui bem rápida, tá? Porque eu não tive tempo de explicar para a mamãe na última aula, tá? O que acontece? O Odu, ele são 16 Odus hoje que a gente está estudando nesse aulão. 16 Odus. Para aqui, porque são os Odus Meji, tá? No início da aula eu falei dos abás, do pai e mãe dos Odus. Esse material vai cair lá no grupo, em gráfico, tá? Em folder, vai aparecer lá. Vocês vão entender, eu falei do ovo, eu falei da gema do ovo, eu falei das partes do ovo, quanto é interessante que fala de babá Iobe e fala de babá Ofum, que é o pai e mãe dos Odus. A benção mãe aqui é de Maria Clara. Maria Clara de Oxalá. Seja bem-vindo. Então, lá no início está falando dos Odus, dos pais, pai e mãe dos Odus. Babá Ofum e babá Iobe, né? Falamos lá também de Oieko, tudo lá no mesmo lugar, tá? Fomos aqui, sim, eu sei que é você, fomos. A benção, minha velha. Tem também ali, né, o Jusadak, do Fonitinho de Oxaguian, que chegou também, seja bem-vindo. Então, a gente depois deu a sequência, né, e teve essa pergunta. O que acontece no Ifá? O Ifá, ele caminha em 16 caminhos de cada Odu. Então, entendamos. Eu vou fazer aqui uma escrita aqui, tá? De 1 a 16. Depois eu vou jogar lá no canal. Talvez ele fique o contrário, não tem problema, eu jogo o gráfico lá depois. Então, do Odum 1 até o 16 Odus. Só que cada Odum desse tem 16 caminhos. Então, o Odum Ocaran, ele tem 16 caminhos. O Odum Ocaran em Ocaran mesmo, que a gente fala que é Ocaran Meji, quando é ele cruzado com ele mesmo. Quando ele cruza com o Ediocó, quando ele cruza com o Etoogundá, ele vai cruzar com 16. Então, cada Odum ele tem 16 caminhos. E então é nesse campo que o ifaísmo, né? Que os babalaô de Ifá, eles entram nesse campo de estudar 256 caminhos para o Odu. Por que 256? Porque cada um desses, gente, a gente está estudando 16. Então, imagine que cada um desses tem 16 caminhos. Cada um desses tem 16 possibilidades. Mas vocês veem o que é medicina africana. A gente está estudando Odu, a gente está falando de 16 Odu, já falamos de 4. Falamos da personalidade, já falamos de várias coisas sobre Odu, mas ainda tem isso. Esse Odu que você faz a cabala, né? Esse Odu que lá uma pessoa de Etaogundá, ele tem 16 caminhos. Então é aí que entra nesse campo de ifaísmo, tá? Isso é para mãe Tainá, que ela fez essa pergunta da última vez, e eu estou aqui para responder. Tá bom? Então nós vamos continuar aqui, ó. Nós vamos agora pro Odu Oxê, Odu 5. 5 búzios abertos, ou na cabala de nascimento, Odum 5, baseado em dia, mês e ano. Tá? Em ordem de chegada, que a gente não chegou nessa parte de estudo, ele é o 15º. Então, deixa isso para lá, ordem de chegada, tá? Então, Odum 5. 5 búzios abertos, ou número 5, na cabala de nascimento, tá? Responde Odu, Oxê, Oxê Meji, Oxum,
é o orixá que aparece muito, 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 muito nesse Odum, tá? Arquétipo, pessoa de Odum Oxê, pessoa de comportamento instável, pródigos e dispersivo, costuma envolver-se constantemente em problema relacionado a dinheiro. Oxê tem essa questão de dinheiro. Tem, ao mesmo tempo, a facilidade, tá? E a dificuldade de lidar com dinheiro. São engenhosos ou possuem iniciativa própria. Adaptam com facilidade a qualquer situação. São diplomatas e hábeis, gostam de ajudar e são bons feiticeiros. Pessoa de Odum Oxê. Pessoa que nasceu no Odum Oxê, geralmente ela tem uma mão muito mágica para magia, tá? Principalmente para amarração amorosa, tá, gente? Fica ligado, tá bom? Odum que comanda tudo, que é quebradiço, quebra tudo. Tá? Todas as articulações juntas provêm deste Odum. É ele que representa numerosas doenças, principalmente abscessos, tá? E problemas de ventre. Problema de ventre. Eu falo sempre nessa questão de abscesso. Né? A pessoa com Odum Oxê, geralmente ela apresenta um abscesso, principalmente na parte, né, dos dentes, quando ela está com alguma situação para resolver, o Oxê está muito ali também, tá? E principalmente também os problemas de barriga, tá? É um Odum muitíssimo perigoso, que foi o Oxê que ensinou aos homens o hábito de grelhar o alimento, tá? Então, gente, vocês estudem e vocês vão ver que tem muito fundamento para se fazer magia baseada em Odum, né? E quantas vezes a gente faz esse processo de grelhar, né, alimentos, né, no terreiro para a gente poder fazer nossas magias, tá? Uma pessoa com Odum Oxê fazendo isso para a gente, melhor ainda. Uma pessoa de Oxum fazendo isso para a gente, melhor ainda. Oxê criou as árvores, as presas do elefante, criou a galinha da Angola, por isso, né, muita ligação, Oxum e galinha da Angola, tá? Nesse Odum transita-se também, muitas das vezes, Logum Edé, tá? Quando aparece no jogo de búzios, Logum Edé tá ali também, tá? Então, quando a gente joga os búzios, a gente já vê o estereotipo da pessoa. Tem outros Oduns que transitam ali, mas se a gente vê coisas peculiares de pessoas de Logum Edé, como eu faço lá no aulão de mitologia, vai bater, gente, certinho, que Logum Edé está regendo aquela pessoa ali, tá? E Logum Edé, todo mundo sabe, né, que aqui junto na diáspora, no nosso conhecimento, Logum Edé ele tem essa fusão com a mamãe, né, dele, Oxum. Xangô também às vezes passeia em Oxê, por conta de Oxê ser essa questão dúbia de corte dos lados, tá? Então, entra nesse campo também o Oxê, o machado de Xangô, tá? Olha aqui, gente, que interessante. Falamos de Oxê como personalidades, as pessoas sendo de Oxê. Agora vem falar aqui de Odum Oxê em Irê, positivo. Quando você faz a data de nascimento, tá? E você vê Oxê como o Odum do lado negativo, tá? Do consulente. Ou quando Oxê ele cai no jogo de búzios e aparece no lado negativo do consulente, que eu falo que é no braço esquerdo aqui, ó. Odum negativo, tá? Problemas amorosos, ciúme exagerado, vingança, falta de confiança em si próprio, desperdício, evasão de energia, perda de todos os tipos, cirurgias e doenças, principalmente na barriga, morte ocasionada por doença, se tiver o Odum de morte lá. O Oxê está condenando, tá? Perigo de ataque depressivo, pessoas ficam muito depressivas, estou sempre falando isso. Agravamento de problema de saúde, o consulente está sempre ludibriada com promessas, está sempre tão enganada, está sempre muito apaixonada, está no estado de dependência emocional, perda de grande oportunidade, insatisfação constante. Essa pessoa fica no lugar de que eu costumo falar que é a pessoa que não se conforma, né? Ela não aceita nada.
Em Irê, em positivo, Oxê, olha, do lado direito, Oxê é positivo para essa pessoa, vida longa. A pessoa ficará velha, ela vai ter longevidade, destino bem-sucedido e feliz, sorte no caminho. Não afastá-la com sua própria boca, ofendendo a Deus ou aos orixás. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa, quando ela está muito irê no Odum Oxê, você joga para ela, ao ela se afastar, ao ela se despedir, use a sua oralidade para mensagens boas para essa pessoa, que você, no caso, você faz uma troca de energia, tá? Enriquecimento súbito, cura de doença, capacidade de engenhosidade, intuição, pessoas num momento muito intuitivo quando está irê, boa inspiração, proteção espiritual, tá? Vamos pular agora para o Odu Obará, aquele que todo mundo tem muito interesse em saber. Obará, firmeza para obter sucesso na relação de seus planos. Obará é um Odu muito interessante, muito, 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 muito. Arquétipo, né? Odum 6 búzios abertos, tá? E na odologia aparecendo o número 6, é Odum Obará. Arquétipo, os portadores deste Odum são alegres e festivas, carregadas de religiosidade e fartura. Gostam de observar muito e manter as tradições. Pessoas justas e leais, pessoas honestas. Não gosta de injustiça, não gosta de traição. É o Odu de exagero, pessoa com grande proteção espiritual e caráter, pessoas que são atingidas pelo mal, pelo olho gordo, o tempo todo, porque são muito visadas, são muito invejadas. Pessoas dispostas e alegres, geralmente saudáveis e que se recuperam com facilidade de qualquer doença. Muito interessante, onde o Obará ele está ali imperante, a doença não chega, tá? É muito difícil a doença chegar. Odu de prosperidade, Odum de crescimento, Odum de estudo, Odum de tudo de bom, ele irê, tá? A pessoa de Odum Obará. Ele irê é um prenúncio de melhoria financeira. Então vamos lá, a gente vai jogar os búzios. E uma pessoa que chega lamentando de escassez, tá? E Obará ele aparece ali no jogo positivo, a pessoa está mentindo para você. Ela está mentindo para você, tá? Ela talvez seja uma pessoa mesquinha, ela chega na intenção de não querer se abrir, né, de algumas questões dela. Tem pessoas que às vezes têm algo também que é introjetado, desde criança, fica ali, aquelas pessoas que ela pode estar num momento muito bom, tá, de financeiro, mas ela vai estar sempre idolatrando, colocando na frente uma escassez, dizendo que não está nesse lugar, tá? Porque o Obará é isso, ele já fala do dinheiro, da prosperidade, tá? E outra coisa importante, o Obará ele fala do dinheiro e da prosperidade, tá? Porém, tem gente que às vezes está com dinheiro e não está próspero. Eu acredito até que essa pessoa que minta, né, que diz que está em escassez, ela não está com o ori de prosperidade, porque ela está com dinheiro, porém ela não está se sentindo próspera, tá? Então, no jogo de búzio, vai falar disso, de vitória, forte proteção espiritual, grandes benefícios materiais, progresso, ajuda inesperada, vai ter sempre ajudando, fim de obstáculo, tudo isso apresenta um jogo, tá? Para uma pessoa quando aparece o Odum 6. A ausência de enfermidade, negócios lucrativos, evolução no sentido ascendente, tendência à arte e cultura, cabeça progressiva, produtiva, tendência a levantar todo mundo que está cercando. É muito bom você fazer uma parceria com uma pessoa que tem esse Odum Obará, tá? Então, se você se relaciona com uma pessoa, né, vai fazer um negócio, vai fechar algo ali, uma sociedade, essa pessoa tem o Odum Obará, vale a pena fechar com essa pessoa, tá? E se você ainda faz o jogo de búzio e o Obará tá em irê, olha, não tem mais dúvida, gente. Não precisa nem duvidar de nada. Agora, quando está em Osobo, quando está em negativo, gente, aí vem aí, ó. Dinheiro entrando por uma mão e saindo pela outra.
Problema financeiro, oportunidade que não chega, perda de oportunidade, você sempre vai se perder, não vai conseguir alcançar, tá? A pessoa com obará negativo, ela fica muito ansiosa, ela fica muito compulsiva à comida, ela fica muito obsessiva por dinheiro, ela fica com depressão, ela fica perseguida, ela está perseguida por feitiçaria, por praga, tá? Por falação, por calúnia. O dinheiro e poder do conselente desperta inveja e cobiça. Então, uma pessoa, né, que talvez tenha um obará positivo, uma pessoa próxima, uma pessoa positiva, ela às vezes ela é alcançada por esse Ajogum, que está aqui, ó, todo em Osobo, tá? Briga por herança, obará negativo traz isso, tá? Perigo de se tornar prepotente, não saber lidar com dinheiro. É o Ajogum que eu falo, arrogante, defrontando com o seu próprio eu. Perigo de adquirir grande dívida, né? Porque fica o quê? Cria um padrão baseado, né, no enriquecimento e ali adquirir dívida e talvez não consegue cumprir. Então, o obará negativo traz isso, tá? Vamos aqui para Odi. Odi, gente, aquele Odum que está sempre caindo. Sempre que você faz cabala, seja de nascimento, seja de iniciação de uma sociedade, seja o número de casa, seja o número do carro, seja início de namoro, o 7, Odi, ele sempre aparece, tá? Vamos falar dos 7 búzios abertos também no jogo de búzio, tá? Arquétipo, pessoa de Odi. Interessante, tá? É uma pessoa que chama atenção, pessoas de Odi, tá? Para mim, me chama muita atenção, eu gosto de estudar muito o arquétipo, eu gosto muito de estudar a personalidade de pessoas de Odi. As pessoas portadoras de Odu são pessoas ambiciosas, de personalidade muito forte, tá? Porém, são humildes. São bons feiticeiros e têm curiosidade por coisas ocultas e misteriosas. São pessoas perseverantes, duras e inflexíveis, buscam constantemente ajuda no auxílio de seu problema. Dotada de muito inteligente, excelente memória e aprendem com facilidade, mas relutam em passar seus conhecimentos. São pessoas teimosas no amor, são desconfiadas e ciumentas. Às vezes vive isolado em suas ações, contribui para que isso ocorra, e independente de sua vontade. É um signo, né, um Odum perigoso. E por suas vezes, dependendo, né, no caso, são mulheres que engravidam com muita facilidade quando, né, são mulheres. Eu acho muito interessante o Odum Odi, porque aqui fala, né, o quanto ele é forte, o quanto a pessoa de Odi ele é tão forte e ao mesmo tempo ele é fraco. Né? São pessoas que estão sempre buscando auxílio, ele nunca consegue fazer nada sozinho. Né? Odi, ele está sempre dentro das boas negociações, boas lideranças, pessoas imperantes, líder, né? Porque você imagina, um Odum forte, ele tem uma energia muito forte de ir e vir, de circular, mas ao mesmo tempo, pessoa de Odi, ela não se sente segura sozinha, ela precisa estar, né, com auxílio de alguém. Muito medrosa, muito desconfiada, ela quando tem muito, né, vamos falar aqui de uma pessoa de santo de Odi, que com certeza é um grande feiticeiro, um grande ebozeiro, ele tem dificuldade de passar o conhecimento dele para os outros. Ele não solta muito, né? Tem muito a ver, tá? Orixás que fala em Odi é o orixá Omolu, tá? Algumas qualidades de Omolu, Exu, algumas qualidades de Ogum, Ifá, né? Urubila também, às vezes caminha nos caminhos de Odi e às vezes até Oxalá, tá? Lá no Obará eu não falei dos orixás que circulam, tá, gente? Mas tem muito a ver Xangô, Oxumaré e Xangô, Oxumaré e Oxóssi, tá? Vamos continuar aqui no Odi. Odi em Osobo, tá? Por que eu tô sempre falando agora em Osobo, né? A gente na outra aula sempre falava do lado positivo. Hoje eu tô vindo só com a parte negativa na frente, a informação, para depois trazer a positiva. Vou arrumar isso aqui.
Vamos lá. Odi em ire, em positivo. Tá? Sucesso em carreira profissional, obstáculo sendo atenuado, ajuda de terceiro, proteção de egungun, proteção de ancestrais, proteção de parentes falecidos, viagem com resultados positivos, fartura de comida, riqueza, ganho rápido, sorte em jogo, sorte para se tratarem com folhas, banhos florais, homeopatia, mudança na vida com progresso, possibilidade de ascensão material, lícita e ilícita. Olha que interessante, hoje tem isso também, tá, gente? Lícita e ilícita. Tem que tomar muito cuidado com as propostas indecorosas. As pessoas que são de Odi, que recebem proposta de ganho fácil, tá? Tem que ter muito cuidado. Fala também de gravidez, fala que com paciência e o bom senso não haverá ninguém capaz de se opor, e o consulente ou impedido de realizar o que pretende. Peraí, o bom senso não haverá ninguém capaz de se opor ao consulente ou impedido de realizar o que pretende. Legal isso aqui, né? Então, se o consulente ele chega lá cheio de sonhos, né? Porque o Odi, ele tem muito a ver com sonhos, com desejos, né? Ele é um Odu muito desejante, né? Na pessoa, a pessoa fica muito estado desejante. Então, não tem como o Odi aparecer em Ire ali e você falar para essa pessoa que ela não tem probabilidade de alcançar o que ela está almejando, tá? Agora, em Osobo, aqui, o que mais acontece? Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui hoje com a gente no aulão, pessoas que jogam búzios, pessoas que fazem cabala e vê a dificuldade que tem para tratar de Odi quando ele está negativo, tá? Odi no Osobo, no negativo, ele traz calúnia, difamação, fofoca, perda de virgindade, questões sexual desacerbada de uma forma sem regulação nenhuma, sem regulamento nenhum, deixar as pessoas se perdem sexualmente, tá? Quando tá com o Odi negativo, obstáculo generalizado, miséria, depressão em vários níveis, queda financeira, prisão. Odi fala nisso, gente. Qualquer pessoa que chega aqui na tua porta com uma situação, né, de algo que fez errado diante da lei, Odi negativo, a prisão tá aí. Tá? Prisão, condenação, a pessoa já está com algo na justiça, né? E ali vai ser condenado se não cuidar. Roubo, prejuízo, abandono, traição, possessão, mau espírito, mulher de mau hábitos, vida sexual desregrada, como eu falei, caminho fechado, desgosto, imoralidade, choro por morte, solidão, aquisição de inimigo, pessoas dissimuladas se aproximam, pessoas invejosas. Querem mais? Gente, vai, fala aí comigo um pouquinho aí no chat, como é que tá esse aulão? Como é que tá esse Odi aí para vocês? Vocês acham que ele é tão perigoso assim? Cadê? Cadê o pessoal para falar comigo um pouco? Fala comigo. Enfim, consegui chegar na aula. Tá, né, José? Tá com a mãozinha na boca, assustado com o Odi. Gente, me fala o que vocês estão achando do Odi. Odu 7. Quem é que tem uma habilidade aí de lidar com o Odu 7? Conhece pessoas de Odu 7? Boa noite, família. Benção a todos. Algum abençoe a benção e ela chefe. Cadê? Me dá um feedbackzinho aqui. Quem é que conhece Odi? Quem é que trata de Odi? Quais são as medicinas? Prisão pode ser também emocional? Sim. Lá tá falando, né, da questão da... Falou lá, depressão, de várias instâncias, né? Forte, né? Isso aí. Forte. É um Odu, assim, muito impactante, tá? É um Odu muito impactante. Esses Odus, eles costumam, assim, ser até reverenciados, tá, gente? Quando a gente está jogando búzios, muitas das vezes dá 3 levantadinhas e senta de novo. Tem mais alguém para falar de Odi? Alguém conhece uma pessoa de Odi? Fala aqui para mim.
Ah, eu fiz a cabala de uma pessoa de Odi. Então não vou falar qual é a medicina para cuidar de Odi, não. Se não entrarem aí na conversa, conversarem um pouquinho comigo, eu não vou falar para vocês qual é a medicina para cuidar de Odi, não. Cadê Pai Ricardo, que é um bom olhador de jogo de búzios? Carol, que sempre gosta de fazer cabala também, é uma olhadora de jogo de búzios também. Ah, vou falar não. Vou falar não. Sai, gente, lá com papel na mão. Ainda não conheci, é interessante, mas já está conhecendo, é isso aí. Gente, vocês estão com tanto medo de Odi que vocês não estão querendo nem falar de Odi, né? Então, ó, uma crença limitante que eu estou sempre falando com vocês, tá? Nossos antigos diziam que a gente tinha que ter cuidado para pronunciar esses odus, né, à noite. A gente não podia falar nesses odus, né, em vão. Né? Eu também acho que Odu, Orixá, né, Odu, como eu falei para vocês, é uma codificação dada por Olodumare. A gente não pode falar em vão, né, a esma, assim, solto não, mas agora falar, dialogar sobre é muito bom, não tenham medo, tá? Não tenham medo. Eu vou voltar no Odi depois, que acho que todo mundo se interessou, tá? Vamos pôr do 8, Edionile, 8 búzios abertos. Olha que interessante, vou falar, mas não se ligam nisso aqui. É o primeiro Odum, na ordem de chegada. Lembra lá do ovo? Babá Iobe. Babá Iobe e Babá Ofum, nasce quem? Nasce Edionile. Né? Iobe e Edionile tem tudo a ver. Tá? Babá Iobe. Edionile, é a mesma coisa, do 8. Ele é quem? Ele é o primeiro na ordem de chegada. A gente não vai falar para não complicar. Vamos falar do número 8, tá? Na cabala, né? Na odologia, na cabala, data de nascimento. Vamos falar de 8 búzios abertos, tá? Responde quem? Responde o Batalá, tá? E Orixá Guiã. Tem outros orixás que também transitam ali. Oxum transita muito no Odum Edionile, tá? Mas a gente, assim, eu falo para vocês, e se vocês me seguem, eu falo que 20 anos está dando certo. Odum 8 Edionile, né? Orixá imperante é Orixá Oxaguiã, Orixá Oxoguiã, tá bom? O Batalá, ele transita tanto no Oxalá, né, como no Oxaguiã. Vamos ficar aqui no Oxaguiã. Arquétipo, pessoas de Odu 8. Eu tenho certeza que aí hoje tem bastante pessoas que têm esse Odu, tá? Na data de nascimento, Odu 8. As pessoas portadoras desse Odu são muito protegidas espiritualmente. Pessoas beneficiadas por amizades, raciocínio claro, fala de pessoas impulsivas, claro, né? Voltada para a conquista de objetivos, desenvolvimento intelectual, curiosas, são enfraquecidas por imaginação excessiva, são pessoas que imaginam muito. Então imagina tanto que acaba ficando enfraquecida, tá? São pessoas diretas e quase não conhecem a sutileza, tá? Quase não conhece a sutileza. É o Odu mais velho do oráculo, né? Com exceção a Babá Ofum, né? Onde foi gerado. Sua cor é branco, todo mundo sabe disso, né? Então, olha como é interessante a pessoa que é, tá? Desse Odu 8. Olha como é interessante o que eu falei lá em cima, né? São pessoas tão idealizam tanto, pensam tanto que às vezes se sentem enfraquecidos, né? Porque envolve muita energia, né? nas imaginações, tá? E acabam gastando muita energia, tá bom? Gente, quando você joga os búzios e o Odum 8, ele tá bom, ele tá positivo, ele tá irê. Quando você faz a odologia da pessoa e o Odum 8, ele é o braço direito, é o Odum que eu falo que é o Odum de
absolvição da pessoa na odologia, né, na cabala espiritual. Olha aqui, ó, será vitorioso em seu próprio campo pelos seus próprios méritos, terá ajuda de pessoas conhecidas ou de estranho, vai sempre atrair, né, as pessoas para colaborarem, né, para te ajudarem. Está sempre proteção espiritual, porque são pessoas de muita fé, tá? Dificuldades são transitórias. As dificuldades em Odu 8, tá? Ou em pessoas que é de Odu 8, então, a dificuldade quando a pessoa está com o Odu 8 positivo, elas são transitórias, elas não ficam, elas não enraizam. Não enraizam de forma. Estou anotando, é isso aí, gente, lá com o papel na mão, tá? Pessoas que têm vida longa, tá? Seus descendentes também, filhos, tá? De pessoas. Gente, desculpa, até troquei aqui. Já entrei na personalidade. Voltando aqui. O do 8 em Ire tá falando aqui, ó. Vida longa para os descendentes, tá? Quando o do 8 tá no positivo. No jogo de búzios, 8 búzios abertos para o consulente, tá? No lado positivo. Ou na odologia, na cabala, tá? Traz isso. Vitória. Vitória sobre os inimigos, sucesso no negócio, independência, determinação, autossuficiência, desenvolvimento intelectual pela vontade de saber, sorte com conquistas sentimentais e materiais. Olha, só teve coisa boa aqui. Tanto no arquétipo, na personalidade de pessoas que são Edionile, pessoas que são Edionile, e aqui também mostrando quando o Edionile ali no jogo de búzios ele parece em Ire. Eu acho muito engraçado o medo que as pessoas também têm do 8. Né? O 8, e o 8 chegou e tinha que ver o que rolou lá, rolou o 8 lá, deu uma confusão danada. Agora vamos falar do negativo? Olha aí, gente, acho que vocês estavam esperando isso. Sofrerá insolência de terceiro e até de pessoas da própria família. Vem sendo enganado dentro da sua própria casa ou no seu local de trabalho. Séria dificuldade para se estabilizar. Grande misticismo envolvendo o consulente. Está sendo vítima de calúnia e difamação. Está com nervosismo. Está com sentimento de vingança. Risco de acidente, doença grave. Traição, tá? Tá com impaciência, tá com indecisão, rebeldia, autoritarismo, tá? Tá perdido pelo jogo, tá com fúria incontrolada, estupidez, causas judiciais, uma aventura que terá um final desastroso, adultério, falta de escrúpulo e sensualidade excessiva. Tá? Então, olha só, quando o consulente ele chega e ele tá ali com o do 8 negativo, ou quando uma pessoa na odologia, ela tem sempre o do 8 ali, tá? Negativando ela. No caso, a gente fala que é o Odum que condena. Então tem que estar sempre cuidando, tá? Quando aparece. Olha quanto é interessante. Que eu falo para vocês, Odu, ele não é negativo, ele tem dois lados. Ele pode estar em Ire e ele pode estar em Osobo, tá? Mas nós vamos falar do Odi depois. Eu sei que o 8 também é interessante. Vamos pro Ossá. Odum 9, tá? Odum 9. 9 búzios abertos. Ossá é o Odum de 2025 que está regendo, né? 9 búzios abertos ou na cabala, né? Na continha dá o número 9. Quem responde lá? Oiá, em Ansan, tá? E muitas das vezes Iemanjá. Porém, Odum Ossá, ele é muito interessante. Ele é um Odum muito rico, tá? Odum que representa a terra. Oiá vem trazendo esses 9 anéis, tá? Messan, 9, Orum. Então vem falando de Ebel Orum, vem falando de ancestrais, vem falando de Egungun, vem falando de uma série, um leque, tá? Muito vasto de conhecimento, vale a pena se aprimorar em Ossá, tá? Egum aparece ali, Iemanjá aparece,
tá? Exu aparece, o Ossan às vezes até aparece, porque o Ossan tem muito a ver, né, com a medicina, o Ossan tem muito a ver com as ervas, isso tem muito a ver com a terra e vai fusando uma coisa com o outro. Pessoas de Odum Ossá, olha que interessante, pessoas geralmente simpática, inteligente e engenhosa. Dona dos seus pensamentos, muito rápido, pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Geralmente pensam mais do que agem, tá? Pessoas que não podem e não devem ser pressionadas, pessoas sem sorte no amor. Uma vez que Exodus, que favorece conquista, mas traz dificuldade em dar continuidade no relacionamento. Pessoas que erram por serem impulsivas, né? Faz e não pensa. Pessoas de inteligência aguçada que precisam de ajuda espiritual contra os maus sonhos. Pessoas portadoras de poderes especiais para manipulação de magia, principalmente mulher, gente. Odum Ossá é um Odum feminino, tá? Dona de muita proteção espiritual, pessoas que obtêm vitória, tá? Pela fé, faz e dá certo, tá? Tem muita intuição, tá? São pessoas muito intuitivas. Tô vendo vocês aí. Vai dar fofoca. Se vai dar muito assunto a gente hoje falando aí. Vou ver você levantando a mãozinha aí. Eu tô anotando aqui. Né? Pessoas são observadoras, pessoas de Ossá, pessoas que não gostam de ser cobrado, mas gostam de cobrar, pessoas de Ossá, são muito ciumentos e possessivos, tá? Então, assim, o do Ossá, ele é muito interessante, principalmente para a mulher, tá? Existe, claro, não tem problema nenhum o homem ter o Odum Ossá, mas o Odum Ossá, ele tem muito a ver com o feminino, tá? Quando ele está em Irê, quando o Ossá está ali beneficiando a pessoa, forte proteção espiritual, restabelecimento de saúde, elevação espiritual, poderes mediúnicos e parapsicológicos, uma boa viagem, vitórias e conquistas de objetivo, rapidez de raciocínio, progresso, ideias inteligentes, fortes ligações espirituais no campo da magia, felicidade, capricho, autoridade, conquista amorosa, forte atividade sexual, poder de sedução, fascínio sobre o sexo oposto, personalidade, espírito de liderança. Então, olha quanta coisa boa quando cai 9 búzios abertos, tá? Numa posição positiva para o consulente. Quando ele cai em negativo, vamos ver o que vem aqui. Eu já até sei o que vem, hein? Pessoa teimosa, corte de projeto, passará por problema ou ordem abdominal, doença feminina, muito a ver. Quando eu falo doença feminina, a gente fala do ventre, mas, gente, barriga não tem nada a ver. O homem também tem hérnia, o homem também tem várias questões de barriga. Então, o Ossá aparecendo para o homem, ele vai trazer essas questões, tá? Vítima de medo, doenças e dores, vítima de feitiçaria. Quando o 9 está ali, pode ter certeza que essa pessoa está com feitiçaria em cima, no negativo, tá? Gente, importante. Hoje em dia que a gente está à vontade para falar e para trabalhar com o Yamin, tá? Odum Ossá negativo é uma das medicinas mais eficazes, tá? Se liga aí, anota aí, hein? Ó. Bota a mim na frente que, ó, acabou, gente. Ó, aborto, quebra de tabu, inconstância sentimental, rompimento de relacionamento, frieza sexual, caminhos perigosos, pessoas com má influência espiritual, tá? Pode trazer problemas com IQ. Alguém que está doente pode ser defendido, tá? Pode ser defendido, ou ele também pode estar com o orixá ofendido. Você pode recorrer e defender com o orixá, e você também pode ver se a pessoa é do santo, iniciada, e abandonou o santo, pode estar com o orixá ofendido, né, com esse afastamento do orixá, tá bom? Dê a medicina para ela sair, hein? E amém. Vou aqui no fundo, bora. 10 búzios abertos, tá? 10 búzios, Babaofum, Orixá, Oxalá, Obatalá,
O Iroko também aparece aqui, né? Urumilá. Eu vou falar de Obatalá, eu vou falar de Oxalá, são 20 anos. São 20 anos, tá? Lá na odologia também, pessoa de Odum Ofum, Odum 10, tá? Independente de orixá, gente. Como eu falo, tem pessoas de Inhansã e tem o Odum Ofum, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Pessoas desse Odum 10, tem alguém de 10 aí que eu vou me lembrar? Olha, eu me metendo na vida das pessoas que estão assistindo. Olha, eu me metendo na vida de vocês. Olha, eu me metendo na vida espiritual de vocês. As pessoas portadoras desse Odum são sinceras, honestas, teimosas, inteligentes, sabem fazer boa amizade e as conservam. O consulente nasceu com um destino muito proveitoso. Tem um karma de ajudar a família. Eu sempre falo isso. Eu sempre bato nessa tecla. Tá? Pessoas com Odu 10. É Odu 10. Ou pessoas... Agora eu vou misturar um pouco aqui. Iniciada em Oxalá, e que a gente aplica muita medicina de Ofum. De Odum, Ofum, os ebóis são muito em cima do 10, tá? Essa pessoa, ela tem tendência a segurar a família. Às vezes deixam de viver para segurar a família. Então, chega uma hora, como adulto, eles sofrem muito, porque eles deixam de viver a própria vida para cuidar da família, tá? Pessoa com a família um dia estará sob sua dependência, porque ele acomoda as pessoas da família, e quando todo mundo já vai ficando ancião, começa a ficar aquilo tudo junto ali, e a pessoa, tá, que é de Ofum na data de nascimento, tá, ou que em Oxalá a gente aplica muita medicina de Ofum, que a gente recorre muito, a gente fala que é o amparador, eu tenho muito cuidado, eu estou sempre trazendo algo lúdico para essas pessoas não ficar muito nesse lugar de responsabilidade familiar. Crianças, principalmente, vai se tornar um adulto, né, cansado, envelhecido e responsabilizado por coisas, né, às vezes responsabilidade de família, né, isso tudo que não precisa. Ah, isso já é do Odum, tá, gente? E a família acaba se acomodando isso. Pessoas portadoras de problema relacionado com o sono, tá? Tem problema com insônia. Vou lembrar aqui, gente, o ovo representa o fumeji, tá? Aqui, ó, tá aqui, o ovo representa o fumeji, como foi lá na primeira aula, né? Porque todo o envolto do ovo, né? Tem lá o gráfico que nós fizemos, né? O fumeji, Iobe, né? E ali no meio tem um núcleo do ovo, que são os orixás que nascem, né, dessa fecundação dos dois Odum, Ofum Meji com Babá Iobe, tá? Vitória demorada, sempre depois de 40 anos. Gente, pessoas de Odum Ofum, ela só consegue se estabilizar, ter vitória, transcender na vida depois dos 40 anos. Ela precisa chegar, né, numa idade bem mais evoluída, né, quase chegando na terceira idade, para ela conseguir se constituir como pessoa, tá? Tem muito a ver, estuda esse Odum, tá? Que é muito interessante. Ele é um Odum que ele aparece muito no jogo de búzios. Ele aparece muito na odologia, tá? Não somente como o Odum de nascimento das pessoas, mas quando você faz a odologia, que você entra lá dentro, que você faz Odum de expansão, quando você faz Odum de karma, quando você faz placenta e Babá Iobe, ele aparece ali, né? O olhar de Odum Ofum. Então, estuda. Gasta o tempo estudando esse Odum, tá? É um Odum que é portador de segredo, então essas pessoas são portadoras de segredo, né? Vamos falar dele agora em Osobo. Odum 10 em Osobo, para a mulher, ela ficará grávida, uma gravidez, né, inesperada, e poderá perder a criança. Ela não vai tomar conhecimento da gravidez, não vai ser uma gravidez projetada, né, para ser de surpresa, e ela tem tendência a perder essa criança.
tá? Doenças, coisas ruins, traz desgraça, doenças que derivam de terceiro, perigo de ser traído por inimigo, avareza, obsessão em acumular riqueza, desmoralização, perda do respeito público, coisas acontecem em ritmo lento e morte por doenças diversas. Por que doenças diversas? Quando eu falo, né, babá ou fum, quando aparece negativo no jogo, eu olho muito o coração, tá? Porque é vital, né? É Ocã ali, é um órgão vital. Eu olho muito nessa questão, tá? Mas ele transita, babá o fundo tá falando de doença e ele transita ali no corpo todo, tá? Principalmente também doenças psíquicas, tá? Sistema nervoso também, né? Trabalho feito. Babá o fundo, quando ele aparece muito, tem trabalho feito, mas é trabalho feito por especialista. Tá? Não é de mandigueirozinho, não. Babalfum, quando aparece, é trabalho feito por especialista, tá? Ó, traz tristeza, solidão, lágrimas e medos, tá bom? Parei aqui, tá? E eu quero que vocês venham me falar aqui. Qual que criou aqui que deu mais sede de investigar mesmo, né? Babalfum, ele é muito imperante. Edionile aparece muito, vale a pena estudar. Eu tenho um PDF, eu vou mandar para vocês somente sobre Edionile, tá? E Odi, falam aqui para mim, como é que tá, gente? Tá fazendo sentido a aula para vocês? Tá dando para entender? Vocês viram lá a aula anterior? Fala para mim um pouquinho. Cadê o povo da fofoca? Cadê? Cadê vocês? Se ninguém se pronunciar, eu não vou falar nada, não. Vou ficar aqui no meu chazinho aqui de água de berinjela. O do 9 me faz muito sentido. Uhum. Gente, o do 9, cuidar de Egum, praticar, tá? Cuidar de ancestral, aprender a lidar com colocação espiritual, mexer em sistema espiritual, sistema dos nossos mortos, mexer no sistema dos nossos afastados, dos nossos excluídos. O Odum Ossá, te dá autonomia para isso, tá? Tá achando a aula maravilhosa. Ó, Odum Odi, voltei lá, tá? Gente, quem joga búzio com 7 búzios de Exu, não tenha medo. Vocês jogam búzio com Odum Odi, tá? Odum Odi, só pro tratamento de até o final da aula, vamos soltar isso aí. Gente, quem tem 7 búzios de Exu, tá? Tem uns que a mãe de santo aqui, eu mesma, assim embaixo, eu acrescentei até mais alguns búzios, tá? E acrescentei também, qual o nome que dá? Ibo, em algumas pessoas, tá? Que é muito interessante que eu dei essa solução para essas pessoas, porque elas estavam com o Ossá imperando muito. E eu falei, ó, usa o Ibo, vou acrescentar mais tantos búzios aqui para você ir até uma certa quantidade de Odu poder trabalhar. Então o Odi vai aparecer sempre lá no jogo, na consulta, né? Do jogo de búzio da Pombagira, no jogo de búzio do Exu, tá? Então, não tenha... vou falar sim, tá? Oxê. Então, o que acontece? Façam com segurança, estudem e façam. Não tenham medo, tá? Não tenha medo. Isso aí, odologia, tá? Queda de jogo de búzio, estudo de Odu, não tem como não dar certo, tá? Isso é matemática, isso é biologia, isso é química, tá? Isso é bioquímica. Vocês ficam à vontade. Então, uma pessoa que chegou até você
tá? E você sabe que essa pessoa ela está apresentando algo que ela está precisando cuidar de santo, que ela está precisando de iniciação. Joga lá, consulta. O dia apareceu. Tá aqui, ó. Indicação de iniciação nesse jogo aí, tá? Pega mais 4, joga a Lafia, porque você fez a cabala, você fez talvez a odologia do ano, tá? E o dia apareceu muito, tá? Outra coisa, vai dar tratamento, medicina para a pessoa de hoje. Lembre que essa pessoa, para ela não usar vermelho por um tempo, tá? Ó, uma coisa que eu faço há 20 anos, o dia apareceu. Já aviso logo, tu vai ter proposta indecorosa. Não, mas eu parei, eu só faço coisas boas. Vai voltar uma proposta, né, de ganho errado, de ganho ilícito. Pelo amor de Deus, nega, não aceita. O Di tá falando muito isso, tá? Uma outra coisa, pessoa do Odi, quando bate na tua porta, você pergunta a ela se ela realmente tem certeza do que ela está pedindo. Se ela tem certeza do que ela está pedindo. Porque ela não pode ter dúvida do que ela está pedindo na hora do trabalho, tá? Vamos para a medicina. Vou ler aqui e vou falar também o que eu faço, tá? Exu, gente. O dia apareceu, vai cuidar de Exu e depois Ogum. Tá? Se a pessoa tem Exu, vai ter que sacrificar bicho pro Exu da pessoa. Ou vai dar ebó de Exu na pessoa, tá? Vai agradar Exu, primeiramente, se essa pessoa tiver com Odi negativo. Vai botar um obizinho no ebó e depois você vai lá, Lafia Obi, e vai perguntar se o Odi ficou em Irê. E quando o Odi ficar em Irê, aí você mete bronca, aí você vai concentrar a positividade naquela pessoa. Porque é o que eu falo, o Odi, ele em Osoba, ele é uma coisa, né, muito desagradável, mas ele em Irê, ele é um... Ó, tem gente que chega no jogo de Buda e fala, mas eu não sei, me fizeram essa proposta, eu não sei se eu curso isso aqui, eu não sei se eu faço transação de carreira, eu não sei se eu monto um negócio. Odi caiu em Irê? Vai. Vai. Não duvida, tá? Medicina para Odi, muito rápida, a pessoa conseguir trabalho. Os caminhos de Ogum, aquele famoso Yamicará, né, colocado ali com grãos torrados, né, milho e feijão fradinho, numa estrada de subida, é importante até que seja estrada de chão. Medicina, tá? É batata, tá? Pessoas com Odum Odi, tem algum assentado, né? Algum de portão principalmente, dendê bem quente, tá? E a bigorna no fogo. E mais uma faca no fogo. É você e o consulente. Pede mais uma pessoa para te ajudar. A faca usada no fogo, a bigorna no fogo. Tira a bigorna, devolve lá para o assentamento, tá? O dendê quente aqui, a faca. Quando a faca ela sair dali e em brasa, tu aponta para algum para bigorna, tá? E joga o dendê, deixa o dendê escorrendo ali. Cuidado para não se queimar, tá? Batata. Batata. Isso aí, ó. É certo da pessoa evoluir, tá? Ebó do Ogum, que vocês conhecem aí vários ebó do Ogum. Tudo isso tem muito a ver com a medicina de Odi. Faz sentido aí? Tá bom, José? Tem que agradar Exu. Odi tem que agradar Exu. Não tem outra, tá? Agrada se tiver negativo e agrada no positivo para potencializar o desejo da pessoa. Tá bom? Agora eu vou dar um pulinho aqui no Oxê, né? Que a Gisele pediu, que ela se interessou bastante no Oxê.
Oxê é o que eu falei, né? Eu com 20 anos, o Oxê aparece para mim eu sobo, a pessoa tá com problema na barriga, a pessoa tá com problema de depressão, a pessoa tá com problema em relacionamento, tá? Tem tudo muito a ver, tá? E prosperidade, gente. Oxê tem muito a ver com prosperidade, principalmente prosperidade feminina, tá? Então, o Oxê no negativo não é bom. O Oxê também tem a ver no negativo com a pessoa que, às vezes, ela está numa condição de ter que repartir algo, né? Dividir algo, ou ela precisa romper algo, né? Porque o Oxê, ele faz isso, ele rompe, ele tem um corte dos dois lados. Porém, anotou, José? O Ricardo está perguntando. Oxê, essa pessoa está com dificuldade, tá? De fazer cisão, de dividir, de separar as coisas, tá? Oxê traz também, gente, Oxê aparecendo muito no jogo, Oxê está no pé e está no negativo, tanto no jogo de búzio ou na odologia, na cabala, né? Seja do ano, seja o que for, feitiçaria, tá? Recorre aí a mim. Gente, imagina como que eu recorro aí a mim se eu não sou iniciada em a mim. E a mim não se inicia. E a mim se cultua. Porém, qualquer trabalho de a mim vocês podem fazer no pé da pombagira de vocês ou no pé do bara de vocês. Tá? No terreiro também, algumas coisas de a mim é feita em Ibá de Oxum, diante de Ibá de Oxum e diante de Ibá de Iemanjá. Tá? E a mim, ela tem que ser ali o búzio, tá? De 4 partes. Tá? Oferenda para Yamin, geralmente ela é entregue em encruzilhada Y. Pergunte sempre, quando fizer com o Obi, depois, a Yamin, para onde vai a oferenda. Tá? Pessoas aplacadas por Yamin, 5 no pé, 5 no esquerdo, né? Ovos, 7 ovos, com muito dendê em cima, ovo caipira, nos pés da pombagira. Cuida-se de Yamin assim. Tá? Yamin também gosta muito de vísceras, tá? Víscera de porcos, de porca. Tá? Vai fazer alguma coisa para Exu. A pessoa está aplacada por Yamin, vai botar a pombagira para socorrer. Vai cortar na pombagira. Pega as vísceras, tripa, tá, gente? Yamin adora tripa. E coloca ali diante de Exu para Yamin. Muito dendê. Cobre-se de dendê. Tá? Agora, positivo, Oxê, a pessoa no positivo, principalmente para a mulher, empoderamento feminino, né? Se ela quer conquistar amor, ela vai conquistar. Ela tá bonita, ela tá bem, ela tá para cima, ela tá com autoestima, tá? Oxê tem muito a ver com isso aí, tá bom? Quer mais alguma coisa aí? Falam comigo. Fala, José. Tá satisfeita, Gisele? Bora falar. Isso não, não vou. Vou tomar meu chazinho, hein? Pra colesterol, hein? Perfeita aula, né? Isso aí, gente. É isso aí. Vocês têm que aproveitar a aula, tá? Aproveitam, anota. Vocês têm esse ingresso, vocês podem voltar, ela vai estar aí essa aula, depois ela vai desaparecer, tá? Depois somente no grupo de membros. Isso aí, tá aí. O ingresso tá lá no grupo, tá? Só acessa com o ingresso. O ingresso tá lá no grupo. A aula da semana passada. Se você abrir o canal, não aparece a aula ali, tá? O ingresso está lá no grupo. Essa aula, a gente tem quanto tempo aqui?
A gente ainda deu 1 hora, eu vou mais um pouquinho, tá? Vocês ficam à vontade aí. Da outra vez a gente fez 1 hora e meia, eu vou. Eu vou aqui. Eu vou porque é muito interessante falar de Warren. Olha aquele Odu. Cadê a Aline? A Aline da outra vez ela se tremeu toda quando eu iniciei a aula e falei um pouco de Warren. Ore? Se tremeu toda. E agora a gente vai chegar nele. Só para lembrar, 2025 estarei com mamãe positivo. Mamãe, qual o Odum? Fala para mim, José. Tu já fez a sua? Sua cabala? Tu fez a sua audologia para 2025? Gente, vocês já sabem qual é o Odum do José que está regendo ele em 2025? Cadê o pessoal que ama o José no barracão? Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse ano eu tô no 14. Olha que beleza. Vocês já fizeram a audologia de vocês? Pelo menos a cabala? Restante a gente... Verdade, meu pai. Vamos pro 11, Aline. Fala, José. Gente, eu tô no 14. E alguém já sabe qual o Odum que tá? Tô inseguro, gente, de falar... Faz aí a data de nascimento de vocês. E depois a gente destrincha lá no jogo de búzios. Ó, 5, José tá em Oxê. Mãe Angélica de Oxumaré tá no Warren, tá no 11. Carol não teve tempo de fazer ainda. Ou tá com medo? Bora, Gisele, bora fazer com o restante vai lá pra mesa de jogo de búzios que a gente destrincha. Bora. Pai Ricardo já fez? Duvido que o Pai Ricardo não fez a dele. Claro que fez. Gente, eu tô no 14. Olha que interessante. Lembrem-se que o ano está sendo regido por Odum Ossá e Odum Warren. É por isso que Ansan tá aqui, tá. É um ano de muito fogo. Tá? Acho que eu não preciso falar nada, que para quem mora aqui no Rio de Janeiro já viu bastante os incêndios que está tendo aqui. Teve na Uruguaiana, em vários lugares. E todo mundo está vendo na Califórnia, Estados Unidos, né? Como que o fogo está descontrolado, né? E o vento vem e lastra o fogo mais ainda. E muito vendaval. É Yansan, Exu, Xangô, claro, vai estar transitando ali, né? Que é onde Yansan está. Então imagina, eu sou do Odum 14, né? Odum 14. E toda essa quintura desse ano, meu Odum em Ifá é Ossá, Ossá Iretê. O Warren tá aí, que eu falo do Warren, que o Warren é Exu vindo transformar, né, o caos, tirar a gente do caos. Quer dizer, tira do caos, você precisa encarar o caos primeiro. Então vocês imaginam. Eu já consigo fazer uma leitura sobre tá? Eu em tudo isso aí. Eu sendo regida por Odum IK14, um Odum 9 Ossá com o Ori, com 11, e ainda vou no meu padrinho, no meu Babalaô, buscar a letra do ano, tá? Para trazer para o terreiro Lua Beca, eu sempre gosto de trazer e passar informações para o filho. Vou trazer a letra do ano, tá? Do Ifá cubano, na qual eu faço parte. Tá? Então vocês fazem aí a de vocês, fazem a cabala e já vai trazendo para me ajudar aí, né, nesse trabalho com a consulta de vocês. Odum Ori, gente, vamos lá. É sério, antigamente nem se pronunciava esse horário, o Odum Ori, né? Meu pai de santo não pronunciava, não gostava nem de falar. Odum Ori, 11 búzios abertos, tá? Responde muito quem? Oiá, né? Exu, Egum, Omolu às vezes transita também, né? Então vamos lá. O que é uma pessoa de Odum Ori? Eu conheço várias pessoas de Odum Ori. E são marcantes, né? Pra gente que é sacerdote, essas pessoas são marcantes. A gente fica com o olho em cima deles o tempo todo, tá? As pessoas portadoras desse Odum são alegres e se realizam em todas as áreas
precocemente, elas são muito adiantadas, são dotadas de grande sorte, são atraentes, são espalhafatosos, exagerados, são generosos, são pessoas boas, dominadoras e entusiasmado muito para cima. Tá? Odumore, pessoa de Odumore não conhece desafio que não possa vencer, gosta do que é bom, caro e não mede esforço para obterem o que deseja. Pessoas assediadas por espíritos durante o período do sono. Odumore, ele conversa muito com os espíritos. Conversa muito com os espíritos. Vai fazer amanhã, né? Vou aguardar, hein? Vamos ver na próxima aula se vai trazer, hein, mãe Gesa? Tá? Odumore fala o tempo todo, né, para essa pessoa que ela deve viajar bastante, que ela tem que passear bastante, ela tem que tentar a vida, né? O Odumore sempre sugere uma pessoa de Odumore ela tentar a vida numa outra cidade diferente do que ela nasceu, tá? Porém, são pessoas que necessitam de iniciação espiritual. Odu, que prenuncia vida curta a seus portadores. Ponto marcante, Odumore. Eu tenho um filho de Odumore, eu tenho um seguidor no terreiro de Odumore, é uma das coisas que eu sempre falo para ele, tá? Odumore é vida curta, porque o Odumore ele não fica muito tempo na Terra, a não ser que você produza, tá? A não ser que você favoreça, tá? Um bom destino na Terra. Você favoreça um bom destino para você na Terra. Senão o Odumore, é o que eu falei, lembra, Aline? Ó, o Odumore ele cansa e faz isso aqui, ó, tira. Esse filho de Odumore, ele não está produzindo, né, gente? Produzir, que eu digo, produzir o que foi traçado para o destino dele. Né? Ele está caminhando totalmente ao contrário. Né? Odumore está falando, olha, você tem tendência a ter morte precoce, então se desvia da morte. E essa pessoa está ali, ó, sempre dando de cara com o Iku. Né? Então, o que acontece? Tem uma hora que o Odumore fala assim, vou tirar você daqui, tá? Porque está sobrando aí na Terra. Tá? É um Odum muito poderoso que revela inúmeras doenças localizadas no abdômen, né? É um assistente direto de Iku, porque o Odumore é o que eu falo, ele está sempre com o Iku, Iku roda para lá, roda para cá, enquanto com o Odumore. O Odumore nasce Iku ali, né? Quando a gente faz aquele estudo lá da Ibadu, do livro do Ibadu, lá na aula de mitologia, o Odumore está lá, né? Na formação do mundo, é um dos Odus, né, dos primeiros a chegar. Deixa eu ver aqui, qual o local que ele chega, né? Ordem de chegada, aqui é o sexto Odu, tá? Então vem 2 na frente, os pais, né? Depois vem logo o Odumore vem, pra gente do jogo de Búzios é 11, tá bem distante, tá? Odumore na parte do mundo nasce, né, em Odumore as rochas, as montanhas. Nasce em Odumore a mão e o pé. Então, gente, se vocês se recordarem lá na aula de mitologia, Ibadu, essa aula estava no outro canal, mas acho que eu tenho ela gravada e vou jogar nesse canal aí qualquer hora que eu tiver tempo, vou editar e vou colocar. Odumore é quando ele começa a conversar ali, né, que tá tudo bem, né? Existe agora a terra, existe a água, existe tudo, né? E vai agora existir o ser humano, né? Aí nasce o ará, o corpo, né? Depois vem os pés, as mãos e aquela parte de pegar o ori, né? Lá na casa de Babá Jalá. Se vocês olharem lá naquele PDF de Odumore, tá lá, tá? Olha o Odumore em positivo, gente, quebra de novo, crença limitante com Odumore. Odumore em positivo, tá? Para de dizer que Odum é Odum negativo. O número 11, Deus me livre. Para com isso, tá? Ó, sucesso, empreendimento comercial, ajuda financeira, amplo apoio da família, recompensa pelos seus esforços, nobreza. As pessoas de Odumore, eles carregam nobreza. Tá? Eles têm nobreza, eles são reconhecidos como pessoas nobres, eles têm nobreza nas atitudes deles, tá? Uma decisão que leva um bom resultado, nova fase para a vida profissional, plano que darão certo, proteção, ajuda terceira, fortuna e riqueza. Então aqui, ó, nova fase profissional é porque o Odumore ele transita. Essa pessoa ela pode ficar à vontade em transitar em carreira.
Oduori não fica estabelecendo ali raiz de profissão de família. Oduori, ele brinca. Ele anda em tudo quanto é canto. Tá? E aqui, ó, planos que darão certo. Ele pode transitar. Oduori, pessoas de Oduori é muito bom. Tá? Ele em Irê, quando eu vou lá consultar e Oduori está ali em Irê para mim, tá em positivo, traz tudo isso aqui. Eu fico muito à vontade. Eu, quando vejo Oduori positivo para mim, tá? Eu fico com sede. Dá vontade de meter bronca nos meus projetos. Uma outra coisa, na odologia, tá? Data de nascimento. A pessoa é de Oduori, beleza, já falei o que ela é. Mas vamos lá. Na odologia, você é Irosso, você é 4. Quando a gente vai lá dentro daquele campo que a gente entra, tá? Que é a hora que a gente faz a odologia assim, ó. Pá. Eu sugiro que vocês façam a odologia assim. Fez. Deu 5, deu Oxê. Tá? Vou tentar fazer aqui, gente. Depois eu jogo no grupo, tá? Vocês vão saber o que eu tô falando. Mas sempre inverter a tela, inverte aqui, ó. Vamos lá. Botar aqui, ó. 2/12 de 1980. E vou botar aqui, ó. 2/12 de 1980. 2/12 de 1980. Vou riscar aqui, ó. Sei que tá ao contrário, mas vocês vão absorver. Odologia você tem que fazer assim, tá? Vai dar um resultado aqui do lado. Vamos supor aqui, vou ter que somar, né? Tá a fim de fazer conta, gente? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 9, 15. 15 com 8, 23. Odum 5. Confere aí. Quem nasceu dia 2/12 de 1980. Oxê. Tá? Confere aí. Oxê. Agora, por que você tem que fazer assim depois, quando você vai fazer a odologia? Quando você vai investigar o seu consulente, quando você vai investigar a pessoa que você está atendendo, quem seja. Tem que fazer assim também, gente. Ó, 2/12 de 1980. Parte no meio, soma a primeira coluna e soma a segunda coluna. Ah, mãe Jane, na posição lá de cima deu 5, que vai dar a mesma coisa. Não, gente, a gente está indo para outra conversa. Vou mostrar a vocês o que é, tá? 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10. Ó, primeira coluna deu 10. Segunda coluna deu 13. Ah, mas de Santo tá maluca, eu vou somar 3, 4, 5, vai dar 5, a mesma coisa de cima. Não quero saber disso, olha o que eu quero saber agora. Vou mostrar a vocês o que eu quero saber agora. Por isso que é bom aulão, porque tá todo mundo aqui reunido. Porque se eu for parar no terreiro, um não foi, o outro não foi, não vai aprender. 2/12 de 1980. Fiz a coluna, deu 10 de um lado, deu 13 do outro. Começa aqui a odologia. Tá? 10 pula para cá, 13 pula pro pé. 10 pula para cá, 13 pula pro pé. Foi? 13 com 10, 26, vai pro lado direito. 26 não é Odum, 6 com 2, 8. Ó, aqui, odologia. Esqueceu? Lá, Oxê? Largou pra lá, personalidade? Largou pra lá a data de nascimento da pessoa que é Oxê? Olha aqui que a gente está entrando no campo aqui da pessoa, ó. Ó, olha aqui. Agora nós vamos somar aqui, ó. 13 com 8. 13 com 8. Tá? 21, não é isso? 21, Odum. 21 não existe. 2 com 1, 3. Odologia. Tá? Cabeça. Cabeça, frente. Cabeça. Caminho. Tá?
8, no caso, lado direito da pessoa, e o 3, o lado esquerdo da pessoa, tá? O que é uma pessoa de Odum? 5, Oxê, com olhar Ofum. A diferença. Eu sou Oxê e o pai Ricardo também é Oxê. Mas vai lá e vasculha se nós somos iguais. É aqui, gente. Então, quem tem 11 aqui, imagina uma pessoa, tá? Que pode ter Odum 4, 5, 7, o que seja. Mas ela tem 11 aqui. Olha aqui. Sucesso, empreendimento comercial, ajuda financeira, família, recompensa, esforço, isso quando está em Herê. E a personalidade, o olhar de uma pessoa que tem 11 aqui, o mesmo sendo de Oxê. Aqui, ó, pessoas que não conhecem desafio. Pessoas que gostam do que é bom, requintada. Pessoas que não medem esforço. Vocês entenderam? Vê se faz sentido, me fala aí. Valeu a pena mostrar isso aqui para vocês? Se não falar, não vou ensinar mais não. José, vou parar aqui, hein? Não vou dar mais. Fala aqui para mim, cadê vocês? Estão fazendo continha ou saíram aí? Cadê? Ó, cadê? Ó o Ori, gente, como é que é muito bom. Tinha uma outra visão. Tá aí, né? Isso aí, não fala que você não tá aí não, que vocês vão ver só. Tinha uma outra visão ali. Tá vendo como é que as coisas vão se destrinchando? Tá? Então, você olha... Gente, vasculha. E vocês vão ver que isso aqui é certo. Certo, 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 certo. Tá? Só tenha cuidado com o Odi no negativo. Com o Ori no negativo. Ó. Morte repentina, má influência espiritual, injustiça, vítima de falsidade, feitiço de pessoa querendo lhe roubar, lhe enganar, falsa acusação, risco de vida, acidente, morte súbita ou prematura, vida curta e problema com justiça. Em Osobo, quando ele aparece lá no jogo de búzio, negativo. Tá? Agora, Manjane, e eu que não jogo búzio, só faço a continha, a cabala da pessoa. Eu jogo carta, ou eu jogo com outras conchinhas, eu uso um outro oráculo, não tem problema, tá, gente? Aqui, ó, vamos que ele fosse negativo. Eu não tô falando do perigo dele ser negativo, aqui tá falando do perigo dele ser negativo, tá? Eu não jogo búzios, eu não vi nada, mas eu fiz a odologia de uma pessoa e o 11 dela é negativo, é uma coisa que vai ter sempre que ser tratada. Rayane Souza, algum abençoe, a benção, fica à vontade. Axé Mutumbá, fica à vontade. Então, gente, entendeu? Por que estudar Odu? Você vai sempre lembrar que aquela pessoa ela tem um negativo com 11, né? Porque dentro, né, da odologia lá, do conhecimento de Odu daquela pessoa, ela tem um problema com 11. Então, quando ela começar a se aproximar, eu não gosto muito de deixar aproximar, não, gente. Eu sou tão precavida que eu faço cabala o tempo todo. Eu faço cabala, às vezes eu estou dirigindo, tem um carro na frente, assim, eu faço a cabala da placa do carro. Eu tenho mania de fazer isso há 20 anos atrás. Mas olha, com 20 anos atrás? 20 anos atrás. E te prova que é 20 anos atrás. Porque quem me ensinou a fazer odologia, quem me ensinou a entender de Odu foi tio Fulê, irmão do meu pai Silvio de Manjá. Ele que me ensinou isso aqui. Agora tá aí na internet, tá à vontade, muita gente faz, mas isso eu aprendi há 20 anos atrás. Cauã Amaral, boa noite, mamãe Mutumbá, minha rainha, Axé Mutumbá. Oh, que coisa gostosa. Todo mundo participando, seja bem-vindo. Então, gente, é isso. Olha o quanto que o Oren, ou do 11, ele é importante. Né? Então, por isso que lá na introdução no primeiro dia do aulão, eu falei com vocês, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar, tá? Quebrar
Seu Ogã, tô com saudade, a benção, papai. Gente, ó, saudade também aqui é muito, hein? Vão me ver, Terreiro Loabeta lá em Magé, Casa de Maria Padilha aqui no Rio. Quero ver todo mundo, quero estar com todo mundo agora em 2025. Tá? Até porque a gente está com vida longa, longevidade, a gente está com axé de durar muito tempo. Então vamos nos abraçar. A Laqueturia fará e morar. Vamos nos abraçar. Tá? Então, Odum 11, tá? Fala disso. Então, muita gente tinha medo de falar de Odum 11. Muita gente não queria falar de Odum 11. Tá aqui o conto que ele é interessante. Fizeram uma pergunta da última vez, mas Jane, quando o Odum 11 ele tá no negativo e no positivo? Que eu tô falando, gente, se você joga o búzio e está nessa situação e você faz toda essa investigação aqui, você vai entender se ele está positivo, se ele está negativo e qual a medicina que você pode aplicar. Porque acho que o do 11, ele está no negativo, ele está no positivo, ele está equilibrado, ele está querendo falar alguma coisa ali, ele está pedindo alguma medicina. Né? E qual é a medicina? Não falei lá? Odu de orixá. Quais são os orixás que transitam? Vai agradar ali. Vai agradar ali. Né? O quanto, olha só, Jane, mas eu sou Oxê, olha que interessante. Jane, eu sou Oxê, né? Eu sou do Odum da água e Odum Ori está lá, o Odum do fogo. E como que eu vou positivar o Ori, gente? Quantas vezes a gente precisa do fogo para esquentar a água? Tem água que às vezes está parada, ela precisa fervilhar. E a medicina é qual? Tá lá falando, positivo. Odum 11. Vai dar ebó, né? Vai agradar os orixás. Tá? Vai agradar os orixás. Né? Do fogo ali, para dar a medicina para a pessoa que é água. É só você olhar a vida da pessoa, gente. Água parada dá o quê? Dengue. Vamos para Xelá Xeborá? Odum 12, muito interessante, gente. Odum 12 interessante, para mim é muito interessante, porque Odum 12, para quem joga búzios, sabe que Odum 12 fala muito da espiritualidade da pessoa, necessidade de iniciação, necessidade de obrigação de santo, né? Muito a ver. Exilá Xeborá, 12 búzios abertos. Ou quem faz a cabala, a odologia, né, a matemática da data de nascimento, número 12, tá? Quem fala nesse Odu 12? Xangô, né? E é muito interessante que fala muito do Xangô mesmo, Xangô de qualidade, Xangô. Às vezes a gente mistura muito, né? Xangô e Airá são totalmente situações distintas, né? E é isso. Odum 12 é Xangô, né? Pessoas portadoras de Odu Exilá Xeborá, eu tô rindo aqui porque eu tenho uma filha do Odu, tá? Ó, são prestativas, inteligentes, justas e possuem bom coração. Jamais perdem a pose, mesmo quando não ocupam posição social elevada. Pessoas quase sempre destinadas a trabalho pesado, destinadas a receber boa herança e ter grande futuro. Prenúncio de grande batalha na vida. Pessoas sensíveis, amáveis e cordiais. São pessoas diplomáticas, têm habilidades, dotadas de profunda percepção, assimilam com facilidade os conhecimentos de caráter, o que fortalece suas estruturas espirituais. Pessoas com comportamentos estáveis mudam constantemente de opinião, vivem em cima do muro, adoram relacionamentos superficiais e numerosos, dificilmente assume compromisso de longa duração. Pessoa majestosa, ela pode viver, né, na escassez, mas ela vai estar sempre com autoridade de majestade. A inconstância é uma de suas características mais marcantes, possuem gosto apurado, mas ficam entediados em qualquer coisa que vire rotina. Pessoas arrogantes, pessoas de Exilá Xeborá são arrogantes, são prepotentes,
ele se sente a verdadeira realeza. Tem uma filha de Jelacheborá. Ela se sente rainha 24 horas. Eu morro de rir, gente. Eu falo aqui brincando, tá? Eu falo aqui com leveza quando eu falo de um filho, de uma conhecida, de um filho, falo com carinho, né? Que a gente brinca, né? Que a gente fala às vezes do comportamento da pessoa, mas não é nada que faça mal, não me faz mal nenhum. Pessoa, né, que é majestosa, é isso. Carol, mamãe Carol, Jubona. Entende? Então, é difícil, são pessoas difíceis. Pessoas de Horácio Borá é muito legal, que eles são assim, eles são o tempo todo prestativo contigo, mas ele vai te ajudar se você estiver lá embaixo mesmo. Ele vai jogar a cordinha quando tu estiver, ó. Sabe? Ele vai sempre te dar uma gotinha. Ele é prestativo dessa forma, né? Mas te dá uma moral mesmo, te ajudar quando você estiver aqui. E tá aí, né? Vai jogar a cordinha. A pessoa de Jelacheborá. Gente, anota isso aí que vocês vão fazer odologia para as pessoas. Tá? Detestam ser mandados. Tá? Essa figura exprime tudo. Pessoas que gostam de confronto, corpo a corpo. E é isso. É isso. Até cansei de falar de Jelacheborá. Olha, gente, 12. Vamos falar agora do jogo de búzios, tá? Quando 12 búzios caem aberto, positivo, tá? Aqui em Irê. Quando você também faz a odologia e vê que ele, né, que esse odor estaciona, ele vive lá do lado direito da pessoa. Vitória em todos os sentidos. Situação de desespero que não chega ao... Não, peraí, Irê. Vitória em todos os sentidos. Superação, fortalecimento espiritual, inteligência, posição de comando, relacionamento de amizade, vitória numa disputa, casamento, união, contratos bem-sucedido, herança, tá? Cuidado de santo, pessoa que vai olhar ali, você pode 12 pular para essa pessoa, você pode investir seu tempo e iniciar essa pessoa, tá? 12 quando aparece, a pessoa vai se iniciar, não precisa ser de Xangô, né? Porque 12 fala muito de Xangô, vai se iniciar em Xangô, não, vai se iniciar até em Exu, não tem problema nenhum. O 12 apareceu nos caminhos dela, tá? Tá pedindo iniciação, investe seu tempo, tá? E iniciar essa pessoa, tá? Porque o orixá está muito imperante ali, o orixá está querendo, tá? Boa parte de problema é solucionado na vida dessa pessoa, tá? Agora, quando está em Osobo, quando ele é negativo da pessoa, quando ele está, né, no negativo lá no jogo de búzios, discussão por causa de herança, perigo de perder, perder em qualquer tarefa que faça para terceiro, né, uma empreitada que seja, viagem difícil, inveja prejudicando, traição para o consulente, traição do consulente para você, tá? Morte, doença, caso na justiça, inimigos. Ruim para troca, né? Momento de troca, de trocar nada. Ação judicial, prejudicial mesmo, negativa, não dá certo. Tendência a suicídio, tá? E desespero. Gente, esse Odu quando tá negativo, tá? Mas por que você falou aí desse Odu ser traição para você que é um olhador de búzio, que tá consultando uma pessoa? Por quê? A gente às vezes não abre o jogo de búzio lá e pergunta por que essa pessoa veio até a mim? E o Odum, né? Odum é tudo. Para quem não sabe. Odum, é isso aí. Antes da pessoa sentar na nossa mesa, a gente começar a fazer a consulta dela, a gente bota o Odum que está inteirando essa conversa, que está abrindo essa conversa. E quando o Odum 12 aparece, né, essa pessoa ela está desconfiando de você ou ela pode até te trair, tá? Você pode investir um tempo ali para tratar dela e ela te trair. Faz sentido aí, José? Fez sentido? Bom, Odum 12. Quem quer falar alguma coisa?
Já vou acabar aqui. Tá? Espero que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, tenham trocado bastante. Eu quero agradecer um por um de vocês que estão aqui, né, participando. Eu sempre falo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha os conteúdos, tá, do canal. O canal tem um vasto campo aí de ensinamentos, de vídeos falando sobre Odô, de vídeos falando sobre psicanálise também, a terapia do candomblé. A gente está falando de bastante coisa, então vale a pena, tá, vocês apresentarem o canal para outras pessoas. Curtem, tá? Comentem, porque isso mantém o canal, tá? Porque o outro canal ele foi derrubado justamente por falta de... As pessoas participavam, mas as pessoas não dialogavam, não conversavam, não mandavam uma mensagem, não curtia, e o canal ele cai, tá? Hoje nós estamos com mais de 1.000 seguidores, está sendo muito legal, tá bom? A próxima aula, nós ficamos aqui, Ediolobom, nós ficamos com Ediolobom, Odô 13, nós ficamos com Odô 14K e ficamos com 15 e 16. Então nós ficamos com 4 Odô. Vamos precisar fazer mais uma aula, tá? A próxima aula talvez eu não consiga fazer ao vivo, ela será gravada. Vou disponibilizar o ingresso para todos vocês que fazem parte do canal Analisando o Sagrado, né? E que fazem parte do terreiro Ilhéachel Luobé, que fazem parte da Casa da Maria. Se quem puder, gente, aproveita e entra lá no grupo do Instagram, porque o Instagram ele é mais fácil de disponibilizar materiais, tá? O Instagram não, me desculpa, o Telegram. O Telegram, ele não congestiona o teu telefone. O Telegram você consegue botar bastante material ali, tá? Pode ter grande número de pessoas. O WhatsApp, ele é bem limitado, tá? Alguém quer deixar uma mensagem aí? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou me despedir, tá, de vocês. Semana que vem, no mesmo horário, tem um conteúdo aí sobre os outros 4 Odôs que estão faltando. E nós vamos fazer mais uma matemática aqui, ao vivo. E eu tô querendo deixar um material em PDF para vocês, todos esses Odôs que foram falados, tá? E tudo isso que foi falado de arquétipo, de benefícios, de malefícios, que às vezes está no destino das pessoas, né, regido por tal Odô. E é isso. Beijos no coração. Até a próxima. Até segunda, às 20 horas.